Boa, vamos lá. Hoje de manhã a gente acordou aqui no Clube do Valor com essa notícia aqui, ó. Lula suspendeu linhas de crédito do Plano Safra por falta de recursos. E aí, antes de eu entrar no detalhe, vamos colocar todo mundo na mesma página brevemente. O que é esse tal de Plano Safra? É um plano do governo para financiar o setor agro do país. E ele funciona pelo meio do crédito rural. Ou seja, o governo oferece incentivos para financiar a atividade agrícola através de linhas de financiamento com juros subsidiados, ou seja, juros mais baratos, artificialmente para estimular o setor. E aí como é que isso funciona na prática? Todo ano o governo define uma taxa de juros que vai aquela que vai ser cobrada para os planos safras da vida. E aí praticamente todos os bancos precisam seguir essa taxa que foi designada. Aqui na lista a gente vê os parceiros desta edição. Aí depois de definir essa taxa, os bancos vêm e definem quanto de recursos eles vão colocar para o plano safra, cada um com sua decisão. Então na hora de fazer o empréstimo mesmo, o banco dá uma parte e o governo federal dá outra. Que aqui é justamente onde entra o subsídio. Tudo isso visando cobrir os custos administrativos e do empréstimo das instituições financeiras que precisaram fazer uma taxa muito mais baixa. E é justamente nessa parte do governo do subsídio que entra o grande problema. O governo Lula decidiu suspender as linhas subsidiadas do Plano Safra do período de 2024 até 2025 por falta de recursos. Principalmente depois da alta da Selic, o subsídio ia ficar ainda mais caro. Lembrando que na última reunião do Copom a gente viu a Selic subir para 13,25. E aí você pode perguntar, poxa, mas o governo não já sabia dessa alta da Selic, dessa dificuldade em dar subsídio quando criou o Plano Safra? E para ser honesto, a verdade é que parece que não. O plano que foi lançado no início de julho do ano passado oferecia taxas de juros de cerca de 8% ao ano para o custeio e comercialização e entre 7% e 12% para investimentos no setor agro. Só que naquele período a Selic estava no outro momento, em 10,5% de patamar. Muito provavelmente no otimismo que o próprio governo tinha de cair a Selic e continuar com esse plano que, querendo ou não, gera mais popularidade do presidente e do governo como um todo num setor agro, que é o setor importante do país, mas a Selic voltou a subir. E, inclusive com algumas previsões de que a Selic pode chegar até 16% nesse ciclo de alta, ou seja, a conta ficaria ainda mais cara. Só que aí, sendo justo, tem um ponto aqui. Em tese, essa suspensão ela é temporária, de acordo com o governo, até que seja aprovada a lei orçamentária anual, porque é justamente nesse orçamento que o governo espera que algumas contas sejam reajustadas e provavelmente alguma coisa vai ser realocada aqui para o Plano Safra acontecer. E aí aqui a gente vê um cabo de guerra, porque afinal de contas os responsáveis pelo orçamento estão jogando a aprovação dele para depois de fevereiro, alegando que precisa olhar melhor para o pacote fiscal do governo. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda, guiado ali pelo ministro Fernando Haddad, comentou que quer combater a inflação nos alimentos justamente dando foco e ampliando o Plano Safra. Então é cada um tentando defender um interesse diferente nessa esquizofrenia que é o estado gigantesco que a gente tem no Brasil. Só que para o Haddad conseguir o que ele quer, o orçamento precisa ser aprovado. E o pior de tudo é que esse movimento acaba afetando muita gente, porque a gente está falando de um impacto muito maior no bolso do produtor rural do país, o que pode afetar diretamente o preço dos alimentos também. E, inclusive afetar até a cotação de algum dos bancos que fazem parte do Plano Safra, como é o caso do Banco do Brasil. É sobre esses efeitos na economia que eu quero conversar contigo a partir de agora. O que é que muda com essa decisão do governo? Bom, a gente vai falar sobre isso. Agora, para deixar registrado nesse vídeo aqui, a gente voltar no futuro e conseguir ver, esses problemas acontecem por causa da dificuldade do fiscal do Brasil de controlar o que é que entra e o que é que sai. Afinal de contas, o Brasil provavelmente deve registrar o segundo maior déficit nominal do mundo em 2025, ficando atrás apenas da Bolívia. Enquanto que a arrecadação do governo segue batendo recordes, ainda assim os gastos são tão grandes que não dá para controlar. Agora, como é que isso impacta a tua carteira como investidor, o teu bolso como cidadão? E nesse ponto aqui, eu preciso te alertar que as respostas que a gente dá aqui, principalmente no final do vídeo, é uma resposta genérica para todo mundo. É para todos vocês, mais de 1 milhão de inscritos aqui do Clube do Valor que a gente tá falando. Agora, se você quiser uma resposta personalizada de como é que você investe bem, mesmo no cenário de déficit do governo, mesmo no cenário de dificuldade nas contas públicas e inclusive nos investimentos, se você quer uma resposta individual que considere a tua realidade, os teus objetivos, o teu contexto familiar, aí o melhor caminho é você participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas do clube. A gente vai pegar 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu caso, o teu portfólio de investimentos de forma individual e ver como é que você pode investir cada vez melhor, te mostrando um plano estratégico para que você nunca mais tenha dúvida de qual ativo comprar, qual vender e como fazer. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora vamos passar pelas consequências dessa história do Plano Safra. A primeira delas é o que acontece com o preço dos alimentos. E segundo, a gente precisa entender como é que isso pode afetar as ações do Banco do Brasil, que é o principal banco quando a gente fala de agro no país. Começando pelos alimentos, eles vão subir? Vai ter um impacto significativo para o consumidor? Bom, que os alimentos já estão ficando mais caros, a gente já sabe, inclusive o presidente Lula tentou dar uma solução bem fora da caixinha ali, dizendo que se você está achando os preços caros é só não comprar. Só que o ponto é que existe uma série de fatores por trás disso aqui que muita gente não tá vendo. Por que é que os preços estão subindo tanto? Nos últimos 5 anos, o preço da comida no país subiu praticamente 55%, enquanto que os salários, se fossem reajustados pela inflação, teriam subido 33%. Ou seja, essa primeira conta já não fecha aqui. Mesmo quem teve uma correção salarial de acordo
acordo com a inflação, não conseguiu acompanhar a alta dos alimentos. E é lógico que aqui nem tudo é culpa de ação governamental. A gente teve um monte de coisa que aconteceu nesse período. Covid, crise hídrica, guerras que geraram problemas de abastecimento, fatores climáticos como El Niño, Laninha e que prejudicaram muito as safras no Brasil. E é aqui que entram os problemas do governo que agravam essa situação. Como, por exemplo, a própria desvalorização do real e a política fiscal muito fraca. Até porque, ano passado, de fato, o real foi considerado a pior moeda do mundo. E a gente viu o dólar se valorizar a níveis recordes nesse período. E aí é aqui que a gente vê que a suspensão do Plano Safra ele parece ser muito mais um tiro no pé. Do governo que está reclamando da comida cara e que você não deve comprar se você está achando caro demais, mas que desestimula ali o setor agrícola com subsídio que ia dar em troca da aprovação da lei orçamentária. Então, sim, o corte das linhas de financiamento para o setor alimentício do país tende a limitar ainda mais a produção dos alimentos, o que, pela lei de oferta e demanda da economia, acaba gerando uma possibilidade de subida nos preços novamente, ainda mais. E aí, beleza, os desdobramentos desse acontecimento a gente só vai ver num futuro mais próximo. Indo pro segundo ponto, como é que ficam os bancões aqui no Brasil sem essa linha do Plano Safra que estimula muito o negócio também? Para quem não lembra, o Banco do Brasil foi responsável por concessão de mais de 260 bilhões em crédito pro Plano Safra no último ciclo. Só que com o que a gente sabe até agora, a única informação que se tem é que o Banco do Brasil deve aguardar o restabelecimento do Plano Safra. E que diz, inclusive, continuar financiando o agro com as linhas próprias. O mistério que a gente tem aqui como investidores é se esse impacto negativo de não ter o Plano Safra vai afetar alguma coisa no planejamento desse próximo ano, 2025, para o Banco do Brasil, que estava contando com essa linha. Até o momento, no dia de hoje, as ações não oscilam muito. Estão caindo 0,29 nesse momento, chegaram a cair algo perto a 1,3%, nada muito amplificado considerando essa notícia. Enquanto outros grandes bancos da Bolsa também tiveram variações que parecem ser muito mais flutuações naturais de mercado. Dito tudo isso, o investidor pode pensar, tá, Felipe, então eu devo segurar meus investimentos, o que é que eu faço com a minha carteira? Eu não invisto nos bancões? E bom, uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que todo investidor deve separar duas formas de pensar. A de cidadão, que pensa em voto, em governo, e em cidadania mesmo. E a tua cabeça como investidor, que segue a tua estratégia de forma mais fria, independente das narrativas do mercado. E o fato é que, por hora, essa história do Plano Safra não parece ter chegado na bolsa ainda. A metodologia de investimentos independente desse cenário, independente se o Banco do Brasil vai cair, já que ele já está sofrendo com a inadimplência do agro, que pode aumentar ainda mais com essa falta de recursos, tudo continua sendo a mesma estratégia de investir. Ora, se você tem um desenho de alocação de carteira muito claro, de 60% em renda variável e 40% em renda fixa, por exemplo, se o Banco do Brasil tá ali na tua carteira e ele vier a ter uma queda um pouco mais forte, o que vai acontecer é que tua parcela de renda variável vai voltar ali para uns 55%, 50%. Tua única função vai ser direcionar os teus novos aportes, comprar aquilo que está na baixa, caso você entenda que aqueles ativos fazem sentido de permanecer na sua carteira. E como toda e qualquer boa estratégia sistemática olha para os dados presentes, para escolher qual ativo comprar e qual vender, o Banco do Brasil, nesse momento, baseado na estratégia máquina de dividendos, segue sendo, sim, uma das 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Ou seja, para quem investe com base em estratégias quantitativas, racionais e que são comprovadas no tempo, esse tipo de notícia aqui serve para o nosso eu cidadão, mas não para o nosso eu investidor. O nosso embasamento segue sendo em números, dados e fatos. Dito isso, se você quiser entender como reinvestir os dividendos dos seus fundos imobiliários da maneira mais inteligente possível, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.